1 Reis 19, a partir do verso 8. Quem achou, diga amém. Amém. Até o verso 13, do verso 8 ao 13. O texto diz assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Está falando de Elias. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali. Preste atenção aqui. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé, o Senhor, não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Amém? Pode olhar para mim. O tema dessa palavra é: saia da caverna e suba ao monte. Amém, querido? Deus não está nos alimentando com as suas palavras para que nós nos escondamos do seu propósito. Palavras de Deus são fontes de abastecimento que irão equipar você para cumprir o seu propósito. Então, quanto mais Deus fala com você, mais Ele quer te introjetar, te introduzir dentro do seu propósito. Eu penso na pessoa de Elias como um cara tão íntimo de Deus que ele chega em dado momento a dizer assim: o Deus cuja face eu estou. Elias era um cara tão assim conhecedor da presença, conhecedor da voz de Deus. Só que Elias, mesmo conhecendo Deus, mesmo vendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas do Senhor, Elias se permitiu fugir em um determinado momento do seu propósito, por causa de uma voz que por um tempo, para ele, pareceu uma voz mais forte do que a do Senhor. Olha a quantidade de coisas que Elias fez. A Bíblia diz que Elias era um cara poderoso de palavras. Elias, ele foi um cara tão diferente que Deus falou assim: cara, você não vai morrer. Vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com um cara antes de você, chamado Enoque, que eu arrebatei vivo. Eu vou te trazer vivo para cá. E Elias não conheceu a morte. Elias foi para o céu vivo. Só que, querido, Deus abasteceu Elias de uma missão, de palavras. Um profeta vivia de palavras. E Jesus disse: não só de homem, não só de pão. Eu já ia falar: não só de homem viverá o pão, igual eu falei da última vez, lembra? Teve uma vez, gente, que eu estava aqui empolgado, eu falei assim: irmão, não só de homem viverá o pão. Mas Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A vida de um profeta consiste nas palavras que ele recebe de Deus.
E não é só a vida de um profeta, é a sua vida. O seu propósito depende de você ouvir coisas da boca do Senhor. E quanto mais Deus falar com você, mais Deus quer te colocar no alto e sublime monte. Deus quer te fazer subir o monte, irmão. Deus não vai falar com você para te trancar dentro de uma caverna. É por isso que o texto aqui, o Senhor vem para Elias e pergunta para ele: cara, eu te dei uma palavra, o que você está fazendo engruvinhado aí dentro da caverna? Por que você está escondido aí? Eu não mandei você ir para aí, Elias, você está fazendo o que aí dentro? Você não é um cara que anda pelas minhas palavras? Eu te enchi de palavras para quê? Para você se esconder? Para você cavar um buraco e entrar dentro dele? Sabe, irmão, Deus está te dando palavras, não é para você se esconder, é para você aparecer. Não, você vai fazer mais barulho do que esse grilo. Claro que eu entendo que quando Deus vai falando coisas com a gente, Deus quer nos levar para um lugar chamado secreto. E ali naquele lugar é você e Deus, você fica reservado. Mas o objetivo do secreto é manifestar você. Esconder-se em Deus nada mais é para que depois haja a manifestação. E Elias estava no tempo da manifestação. Elias não estava mais no tempo de ficar escondido. Deus não queria Elias dentro de uma caverna. Por que foi que levou Elias para dentro de uma caverna? Foi a palavra de Deus? Não, foi a palavra de uma mulher chamada Jezabel. Elias estava com medo, fugindo de Jezabel, e ele foi parar para dentro de uma caverna. É interessante que o texto, Deus fala para ele, né? Cara, sai daí, sobe o monte, suba, porque é lá que você vai ouvir a minha voz. Sabe, então nós não estamos recebendo algo de Deus para socarmos em buracos e ficarmos choramingando, irmão. Deus não está te dando palavras para você ficar choramingando as pitangas. Sabe, a quantidade de crente que chora as pitangas é impressionante. Gente que só fica chorando as pitangas é porque não está ouvindo a voz de Deus. Crente que só reclama da vida que leva é porque não está ouvindo a voz de Deus. Ai, minha vida não presta mesmo porque você está comendo do fruto dos seus lábios. Porque quem diz que a sua vida não presta, ela não vai prestar. Porque quem está ouvindo a voz de Deus vai falar o que Deus está falando. Irmão, pelo amor de Deus, sai de perto de crentes, porque é ímpio você não vai ouvir muita coisa boa não, mas sai de perto de crente só reclama, porque reclamação é contagioso, vai contagiar você. Essas pessoas que só reclamam da vida, reclamam de todo mundo, reclamam do esposo, da esposa, do pastor, do irmão, não sei mais de quem, essas pessoas não ouvem a voz de Deus. E por não ouvir a voz de Deus, a única coisa que você ouve da boca delas é reclamação. Sai de perto de pessoas assim. Não anda com pessoas assim, porque elas vão fazer mal para você. Ah, pastor, mas elas não me afetam. Beleza, se elas não te afetam, então você afete elas. Porque se a negatividade das pessoas não fazem mal para você, então deixa a sua positividade mudar as pessoas. Se a palavra negativa das pessoas não causa efeito em você, então deixa as palavras que Deus tem falado com você surtirem efeito na vida das pessoas. Então o que Deus disse aqui para Elias, Ele nos diz agora a mesma coisa. Sai deste lugar. Olha o que Deus diz para Elias: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto monte. Irmão, essa é a palavra para você nessa noite. Sai do buraco que você se enfiou e vá para a presença do Senhor no alto monte. Eu não sei qual buraco que você se enfiou, qual buraco você cavou e qual caverna você entrou, mas o Senhor te diz: sai desse lugar e suba o alto monte. Deus queria Elias lá no alto. E interessante, querido, que esse monte onde Elias estava era o mesmo monte que Moisés havia recebido as leis do Senhor. É chamado de um monte de Deus. Aonde que Deus queria Elias? No monte dele.
lá no alto. Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no alto do monte. É nesse lugar que você ouvirá o Senhor falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Esse monte, querido, é o lugar do encontro. É o seu lugar de receber os seus mistérios. Irmão, você tem um mistério. Existe um mistério ao seu respeito. Descubra-o. Eu vou repetir. Existe um mistério ao seu respeito. Descubra-o. Não espera eu revelar nada para você não, irmão. Ouça a revelação da boca do Senhor. Descubra qual é o seu mistério e ande nele. Irmão, Deus tem um mistério para você. Eu acho interessante como Deus pega os que não são nada. Jesus falou assim, certa vez: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Cadê os pequeninos aqui? Tem revelação para você, irmão. Mas você tem que subir um monte, irmão. Deus ama revelar coisas para os pequenos. Você tem um mistério particular com Deus, sabe? Não é para você não tem que vir aqui para ficar ouvindo a história que eu tenho com Deus. Tenha você a sua história com Deus. Aleluia. Seja você o contador de histórias. Amém. Para de se contentar com a história que o pastor tem para te contar e comece você a narrar suas próprias histórias. Amém. Seja um Forrest Gump dos céus. Ninguém entendeu, né? Será que eu estou me achando velho demais? Será que eu estou velho demais? Você conhece, né, Jorge? Quem conhece a história do Forrest Gump aqui? Ninguém nunca viu o filme do Forrest Gump? O contador de história? Gente, eu estou velho demais da conta, não é possível. Sabe, seja um contador de histórias do céu, irmão. Tenha o seu mistério com Deus. Amém? Então deixa eu refazer a pergunta: qual buraco você se enfiou, irmão? Buraco das suas emoções? Buraco da sua carne? Você está vivendo escondido nos desejos da sua carne? Se você reconhecer a voz do Senhor falando com você nessa noite, você terá condições de se colocar onde Deus quer que você esteja. Glória a Deus. Sabe, nós temos que começar a enxergar Deus além do pastor. Você vir aqui e ouvir eu falar uma palavra, pegar uma palavra, é fácil. Eu quero saber se você vai conseguir ouvir Deus falando através de mim, além de mim. Sabe, irmão, eu não sou hipócrita. O que eu prego para você, eu tento viver. Você acha que eu fico nas minhas próprias palavras? Não. Eu tento entrar nelas. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro que precisa reconhecer que essas palavras vêm de Deus. Querido, se eu consigo olhar para as palavras que eu prego como algo que vem do Senhor, a minha responsabilidade é entrar. Agora, qual é a sua responsabilidade? É conseguir enxergar Deus através de mim e entrar no mesmo lugar. Só que as pessoas vão para as igrejas, sabe? Eu vou lá, a palavra, eles falam assim, a palavra do pastor foi boa. A palavra do pastor? Porque eu acho que é tudo que elas estão enxergando. A palavra do pastor foi boa. Nossa, irmão, você viu a palavra do pastor hoje foi boa, né? Irmão, essa palavra não é minha. Eu sou apenas um mensageiro. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Essa não é minha palavra. Amém? Agora, querido, vamos voltar para o texto. E eu quero te mostrar 3 coisas aqui. Houveram 3 manifestações antes de Elias ouvir o próximo passo que viria da boca de Deus. 3 manifestações antes de Elias ouvir qual seria o próximo passo que viria da boca de Deus. Nós vamos aprender algumas coisas aqui com essas manifestações. A primeira manifestação foi um forte vento que passou, fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. O texto diz que o Senhor passou e logo depois veio um forte vento, fendia os montes e quebrava e despedaçava as rochas.
Em Zacarias capítulo 4, verso 6, está escrito o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmão, essa palavra, ela sempre vai ser muito atual nas nossas vidas. Zacarias 4, 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor teve que se manifestar dessa forma para Elias com um propósito. Porque Elias estava debaixo de uma palavra de Deus, cumprindo o seu ministério debaixo de uma palavra de Deus, e estava fugindo por causa da palavra de uma mulher. E Deus teve que se manifestar de uma forma muito específica para Elias, para mostrar que ele era acima de qualquer palavra contrária. Só que aí, querido, o Senhor estava querendo mostrar algo para Elias. Elias, as pessoas não vão prevalecer por força, nem por violência. Não importa se você está fugindo de Jezabel porque ela disse que ia te matar. Não importa se ela está vindo com violência contra você ou com força contra você. Ninguém vai prevalecer por força ou por violência que não seja pelo meu Espírito. Quantas coisas na sua vida, querido, você não tenta resolver através da força? Sabe, nós queremos mudanças pessoais e coletivas através da força. Você tenta se mudar através da força, você quer mudar o outro através da força. Às vezes a gente quer com que a igreja mude através da força. Quantas vezes, irmão, eu não tentei colocar força própria para mudar as pessoas desse lugar? E nunca aconteceu. Porque Deus não me chamou para andar fazendo as coisas com você pela força, mas pelo Espírito. Amém? Nós queremos resultados através da força. Nós queremos a mudança, sabe, familiar através da força. Queremos que os nossos pais se convertam através da força. Queremos que os filhos se convertam através da força. Nós queremos mudar resultados, nós queremos um monte de coisa através da força. Mas o Senhor não muda, Ele continua dizendo: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se você não aprender a operar pelo Espírito, você vai se cansar e você vai descobrir no final das contas que a sua força não adiantou de nada. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 9, o Senhor disse lá: o homem não prevalecerá pela sua força. Sabe, não tenta nem mudar a si mesmo nem os outros, se forçando a nada. Às vezes a gente é meio rígido conosco mesmo, né? E essa rigidez nos faz querer mudar algumas coisas à força. Não vai dar certo. Você vai se cansar, você vai se cobrar, você vai se martirizar e você não vai conseguir mudar. Eu preciso deixar certas coisas. Você precisa mesmo, mas o que você precisa deixar é pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que deixar esse pecado, precisa mesmo, mas é pelo Espírito. Eu preciso deixar esse orgulho, precisa mesmo, mas é pelo Espírito. Eu preciso deixar essa falta de perdão, precisa mesmo, mas é pelo Espírito. Eu preciso deixar essa falta de amor, precisa mesmo, mas é pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Em Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18, o Senhor também diz o seguinte, preste atenção aqui: portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou teus pais, conforme hoje se constata claramente. Você não pode fazer nada, querido, se o Senhor não estiver com você. Não tente nenhum tipo de mudança sem que isso nasça do seu interior, sem que isso nasça do seu espírito. Pastor, mas eu já vi várias vezes na Bíblia Deus dizendo para homens: seja forte e corajoso. Que tipo de força você acha que Deus estava mandando eles ter? Força de braço? Não, era uma força de espírito, era uma força interior. Quando Deus chama alguém para ser forte, não é ser forte no braço, irmão, é ser forte aqui dentro.
é se fortalecer no seu homem interior, amém? É uma qualidade de força no espírito. E sabe quando você se torna forte? Quando o espírito prevalece dentro de você. Irmão, se o Espírito Santo de Deus não conquistar áreas no seu interior, do que vai adiantar? Você colocar força pelo lado de fora para tentar realizar qualquer coisa. O seu sucesso se encontra naquelas áreas que o Espírito Santo consegue conquistar dentro de você. O que o Espírito Santo pode conquistar dentro de você, ele pode fazer através de você. Agora, se você tentar fazer algo sem que o Espírito tenha conquistado aqui dentro, você vai gastar energia e tempo para descobrir que você correu atrás do vento. É por isso que muitas coisas, querido, não mudam nas nossas vidas. Você quer mudança? Quem quer mudança? Sabe por que muitas coisas não mudam? Porque estamos tentando gerar na força do braço. Algo que deveria estar sendo gerado pelo Espírito. E uma das razões de Deus nos chamar para a sua presença é nos ensinar a operar por meios diferentes. Você quer aprender a operar por meios diferentes? Porque até hoje, querido, nós estamos operando na carne. Se você começar a olhar para a sua vida, você vai ver o tanto de coisa que você está tentando gerar na carne. E Deus quer nos ensinar a operar por meios diferentes. Até o seu trabalho que você faz fisicamente, Deus quer te ensinar a trabalhar pelo Espírito. Eu sei que você não entende muito bem isso, porque a gente é tão natural e carnal que nós nos acostumamos a simplesmente levantar de manhã e trabalhar e fazer as coisas da maneira que nós aprendemos. Mas deixa eu te dizer, existe uma maneira muito mais excelente para você fazer o seu trabalho, mas você precisa aprender com o Espírito Santo de Deus. E é possível que aquilo que não funcionou até hoje tenha uma resposta simples, o meio errado que nós estamos usando. Tem um jeito certo de se fazer as coisas. Diga para o seu irmão, irmão, tem um jeito certo de fazer as coisas. Talvez nós estamos usando a ferramenta errada, ou estamos manuseando de forma errada a ferramenta que nós temos ao nosso dispor. Talvez estamos tentando operar com o espírito errado. Irmão, você não tem um trabalho só para tirar o seu sustento. Você tem um trabalho, escute o que eu vou te dizer, você não tem um trabalho só para tirar o seu sustento. Você tem um trabalho para derramar o seu espírito lá. Deus te dá um trabalho para quê, irmão? Só para você ter o seu ganha-pão? Não, Deus te dá um trabalho, porque através desse trabalho, é lá que você vai poder derramar o seu espírito para aquele lugar. É lá que você vai poder derramar o que Deus tem falado no seu coração. E tem uma maneira certa de se fazer as coisas. Então vamos voltar aqui. A primeira manifestação de Deus para Elias, um vento forte. O Senhor nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. A segunda manifestação foi um forte terremoto. E aí nós vamos para a palavra, o Senhor diz assim, que tudo que pode ser abalado, será abalado, para que somente as coisas que são inabaláveis permaneçam. Posso te dar uma palavra, irmão? Deus está derrubando tudo na sua vida que não foi construído por Ele. E quem deixar Deus derrubar, feliz é Ele. Agora, se quiser se manter duro e não deixar Deus derrubar, a Bíblia diz assim, que o homem que por muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, não lhe resta muita coisa que não seja ser quebrantado, e talvez nem haja volta. O que Deus está derrubando, tira a sua mão e deixa Deus derrubar. O que Ele está desconstruindo, deixa Ele desconstruir. Amém? Às vezes você vai ter um tremor aqui, um abalo ali, um abalo sísmico aqui, outro abalo sísmico ali. Talvez um vai vir com uma escala 3.0 na escala Richter, talvez um vai vir na escala 7, outro na escala 8, 9, 10. Irmão, na escala 10 destrói, chega a destruir países. Na escala 10 são tremores terríveis. Sabe, Deus está permitindo com que certas coisas venham para abalar
o que na sua vida é abalável, porque tudo que é abalável não foi construído por Ele. Deus está nos mostrando que o que prevalecerá será a sua palavra eterna e inabalável. Era isso que Deus queria mostrar para Elias. Elias, está vendo aqui, cara? Um terremoto forte. Mas não importa, está tudo caindo diante dos seus olhos. Se você permanecer na minha palavra, você se tornará inabalável como a minha palavra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe, e é inevitável não vermos coisas serem sacudidas da nossa vida. Irmão, dói, eu sei que dói, mas Deus vai sacudir, meu irmão. Deus vai arrancar algumas coisinhas aí. Deus vai sacudir a sua vida como aquela pessoa que sacode o galho de uma árvore para derrubar o seu fruto. Deus vai sacudir sua vida. Vou repetir, Deus vai sacudir sua vida, irmão. Sabe para quê? Para que caia aquilo que não procede dele. Alguma vez você já sacudiu o galho de uma árvore para pegar algum fruto? Eu já fiz isso. Sacudiu o galho da árvore para o fruto cair e você pegar? Pois é, Deus vai fazer a mesma coisa com você, mas é para arrancar o que não é dele na sua vida. Sabe quando Jesus, lá na cruz, dá o último brado dele, e aí ele morre, o que a Bíblia diz que aconteceu? Um grande tremor de terra, um terremoto aconteceu, e a Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Um terremoto da parte do Senhor. Sabe o que Deus estava fazendo? Ele estava anunciando que o fim das coisas velhas havia chegado e algo novo estava sendo inaugurado. Deixa eu te dar uma palavra: o que está sendo sacudido na sua vida é coisa velha para que o novo se manifeste. Glória a Deus. Para que algo novo seja estabelecido, seja erguido no lugar. Irmão, Deus, escute, olha para mim, Deus não constrói em terreno aonde já existem velhas construções. Deus vai derrubar isso aí, irmão. Esses dias atrás eu tive um sonho, eu até contei para minha esposa, foi um sonho muito top. Vou resumir o sonho, e no sonho eu e ela voávamos, tínhamos super velocidade, aí a gente chegava num terreno, era aqui na cidade, sabe? A gente chegava num terreno e tinha uma construção, era um prédio, só que não tinha frente, a parede da frente, tinha a parede dos lados e a parede de trás, e a gente chegava e a gente começava a derrubar essas paredes, sabe? E nós tínhamos super força, e ela derrubava uma parede de um lado, eu derrubava a parede do outro, sabe? E o que Deus estava querendo mostrar para nós é que algumas coisas realmente têm que cair, porque senão outras não podem ser levantadas. Entenda isso, algumas coisas na sua vida têm que cair, porque senão Deus não pode levantar outras coisas aí no lugar. Tem coisas ocupando o terreno da sua vida inutilmente. Tem coisas ocupando o terreno da sua vida inadequadamente. Irmão, você foi comprado por um alto preço. E tudo que está construído na sua vida que não provém de Deus, Ele vai derrubar, porque Ele tem uma cidade para construir aí dentro. Ele tem um edifício para construir aí dentro. Então, se antes nós não podíamos ter acesso ao novo, porque estávamos presos no velho, agora Deus estava abalando o que nos separava dele e abrindo um novo e vivo caminho através do seu Filho. Oh, irmão, nós deveríamos valorizar mais o que Jesus fez naquela cruz por nós. Aquele terremoto, aquele abalo foi para abrir um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos passar. Sabe, dê mais valor ao que Jesus fez na cruz. E quanto mais perto você estiver dele, mais coisas serão abaladas na sua vida. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Irmão, é melhor você estar perto dele, deixar tudo cair, do que ficar preso no seu medo e tentar manter as coisas do jeito como elas estão. Irmão, eu não quero mais ficar mantendo as coisas do jeito como elas estão. Eu quero dizer para Deus: Deus, o que tiver que cair, caia. O que tiver que ruir, rua. Não é rua lá não, é ruir.
Deixa cair, irmão. Amém? Nós ficamos com medo porque algumas coisas estão ruindo, mas é preciso que venham abaixo para que o verdadeiro seja erguido e estabelecido. Então a primeira coisa, um forte vento. Não é por força nem por violência. A segunda coisa, um forte terremoto. Tem que cair para que algo novo surja no lugar. E a terceira manifestação, que diz aqui, um fogo. Veio fogo. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Irmão, vai vir fogo sobre a sua vida. Não. Agora é a hora de você fazer mais barulho do que esse grilo. Vai vir fogo sobre a sua vida. Eu vou falar mais uma vez. Vai vir fogo sobre a sua vida. A questão é, qual fogo você vai deixar vir? Faz um negócio comigo. Vira para esse irmão assim, vira, olha para ele. Chega perto dele, dá uma cheiradinha nele assim. Faz assim, vê se você está cheirando queimado. Vê se você está com cheiro de fogo. Ele está fedendo queimado? Se ele não estiver cheirando queimado, pode ficar tranquilo, porque logo ele vai começar a cheirar queimado. Porque vai vir fogo, irmão. Alguns passou do ponto. Irmão, se você não está pegando, escute, se você não está pegando fogo, já a fumaça vai começar a vir. Vai levantar fumaça, e eu vou te dizer, onde tem fumaça, então prepara para pegar fogo, irmão. Agora, crente que não passa pelo fogo não pode ser refinado. Você quer ser refinado, purificado? Passe pelo fogo. Crente que não passa, irmão, é por isso que nós temos crente problemático. Sabe o que eles estão precisando? Ser jogado na fornalha de fogo aquecido 7 vezes mais. Sabe o que nós deveríamos dar para crente problemático? Fornalha de Nabucodonosor. Porque crente problemático, ele tem a escolha de ir para o fogo do Espírito. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele veio com línguas como que para fazer o quê? Para queimar o que não é de Deus da sua vida. Mas o crente problemático, ele não quer tacar o fogo do Espírito, então ele tem que ser jogado dentro da fornalha de Nabucodonosor. Tem uns crentes que nós temos que pegar ele e jogar dentro da fornalha, para ver se aprende a lição. Para ser purificado. Porque quem não passa pelo fogo do Espírito se torna um candidato a passar pelas chamas do inferno. Eu vou repetir. Quem não passa pelo fogo do Espírito se torna um candidato para passar pelas chamas do inferno. E aí eu não quero ir lá para lá, não. Posso contar um negócio para vocês? Posso mesmo? Uma experiência que eu tive. E não é boa, não. Eu já fui jogado no inferno. Até o grilo está dando mais glória do que eu sei aqui, viu, irmão? Eu vou falar de novo, eu já fui jogado no fogo do inferno. Não estou brincando, não, estou falando algo sério. Deus já me mandou para o inferno. Graças a Deus eu voltei, né, irmão? Não, eu estou falando sério, irmão. Não estou falando isso aqui para te amedrontar, não. Mas eu já caí até o inferno. Já vi as chamas do inferno sobre mim. Me deu um desespero tão grande, irmão. Tão grande. Que quando eu despertei, eu fiquei tão mal. Mas tão mal. Porque eu falei, Senhor, se eu morresse agora, era para lá que eu ia? Sabe, querido, eu acho que nós temos que começar a levar a nossa vida com Deus mais a sério. Uma vida de santidade. Irmão, posso te dizer uma coisa de coração? A tônica dos últimos dias, a palavra dos últimos dias, é uma palavra de arrependimento e santidade.
Quem não entrar nessas duas palavras, irmão, a Bíblia diz que resta uma expectativa de grande juízo. Sabe, vocês vão começar a me ouvir falar mais sobre isso aqui nesse lugar, arrependimento e santidade. Porque alguns de nós aqui é muito libertino, não se incomoda com o pecado. Sabe, eu não preciso olhar para os irmãos da igreja A, B ou C. Alguns dos nossos aqui pecaram e não se arrependeram dos seus pecados e ainda permanecem neles. E vêm para cá e ouvem a palavra e não querem se arrepender porque acham que estão certos. E mal sabem eles que talvez o Senhor possa voltar para eles e talvez eles possam se encontrar num lugar onde não gostariam de estar. Irmão, arrependimento e santidade é o que vai definir o lugar onde nós vamos passar nossa eternidade, irmão. Não pode-se entrar no reino do céu sem arrependimento. Jesus disse o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos... O que te habilita a entrar no reino dos céus? Arrependimento, mudança de mente, mudança de comportamento. E o arrependimento leva aonde? A santidade, a uma vida separada, a uma vida consagrada, a uma vida onde você abandona o pecado, você não ama o pecado. Sabe, se a gente se sente bem com o pecado, nós não vamos poder reclamar quando estivermos no inferno. E aí a gente acha que vai para o inferno só quem está pecando, cometendo pecado na carne. Não, irmão, toda forma de desobediência a Bíblia diz que é pecado. Desobediência é um pecado terrível. Quer saber porque eu fui lançado no inferno? Desobediência. Foi por isso que Deus me mandou para lá. Desobediência. Para onde você quer ir, irmão? É por isso que você precisa do fogo do Espírito para refinar você, purificar você. Porque senão, irmão, você é um candidato a passar pelas chamas do inferno. Eu não acredito naquela historinha de uma vez salvo, sempre salvo. Mas não acredito nem hoje, nem nunca. Porque pessoas podem andar com Deus e podem se perder no meio do caminho. A Bíblia diz de pessoas que vão se apostatar da fé, vão ouvir espíritos malignos, vão ter comichão nos seus ouvidos, vão dar ouvidos a espíritos enganadores e vão abandonar a fé. E a Bíblia diz que para esses só resta uma expectativa de juízo. Aqueles que um dia calcaram os pés ao Filho de Deus, agora se voltaram contra ele, estão pisando no sangue da aliança. Contra esses resta uma expectativa de juízo, de fogo consumidor, é o que a Bíblia diz. Ai, pastor, eu estou ficando com medo. É para você ter temor de Deus, irmão. Não é para você ter medo de Deus, mas é para ter temor a Deus. Nós perdemos o temor, irmão. Sabe, vou falar um negócio aqui. Nós estamos aqui e a gente não... irmão, é sério. Nós estamos aqui e a gente não tem temor nenhum de Deus. A gente não se importa de ficar no culto distraído com outras coisas, fazendo outras coisas, mexendo em celular, sabe, andando para lá e para cá, saindo para fora, atendendo telefone, sabe, fazendo um monte... A gente não tem temor de Deus. Cadê o temor de Deus, irmão? Se você estivesse diante de um tribunal, de um juiz humano, um tribunal humano, e você estivesse diante dele numa audiência, você não poderia fazer o que você quer. Você teria que seguir os protocolos daquele lugar. Se diante de um homem você tem que seguir um protocolo, imagina diante do Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes. Mas a gente age na presença dele e a gente despreza a presença dele. Sabe? Aí tá aqui, a gente está ministrando e as pessoas estão lá fazendo sei lá o quê. Desprezando a presença. Falta de temor, irmão. Falta de respeito e reverência. Sabe, reverência não é uma palavra religiosa. Reverência, querida, é você reconhecer que existe alguém maior do que tudo de todos, que está diante de você, que você tem que se comportar adequadamente diante dele. Você tem que se render a ele. Deixa eu voltar aqui para a palavra, que eu fui para outra direção.
Nós cantamos Deixa Queimar, já viu aquela canção? Deixa queimar, deixa queimar. Mas quando você começa a pegar fogo, o primeiro a querer apagar o fogo é você. Você canta para Deus, ai Deus, pode queimar, queima tudo na minha vida, queima o que não procede de ti. Aí Deus fala, beleza, meu filho, vou tacar fogo nesse negócio. Aí Deus começa a tacar fogo, você é o primeiro a querer apagar o fogo que Deus está atacando no negócio. Oh. Não, irmão, vira uma tocha humana. Eu vou repetir, vira uma tocha humana, vira um churrasquinho queimado se precisar. Mas deixa queimar o que tem que ser queimado na sua vida, em nome de Jesus. Agora, se nós repararmos essas 3 manifestações, elas acontecem depois que o Senhor passa. O Senhor passa e vem essas 3 manifestações. Preste atenção, porque depois que Ele passa, coisas na sua vida são carregadas pelo vento. A Bíblia diz assim, que o vento carrega tudo que é palha, tudo que é leve. Já viu? Um forte vento carrega tudo que é levinho. Se estiver ventando ali de fora, você pegar algo levinho e jogar, o vento leva embora. Quando o Senhor passa, querido, um forte vento passa depois dele. Esse forte vento tem o objetivo para arrancar tudo que é palha, tudo que é leve, tudo que é inútil da sua vida. Mas aí, querido, o Senhor passa e depois do vento, outras coisas são destruídas por abalos e tremores. Deus está passando constantemente sobre as nossas vidas, e algumas coisas estão sendo levadas pelo vento, outras estão sendo abaladas por tremores, e outras ainda estão sendo consumidas pelo fogo. Irmão, você tem que fazer algo melhor, porque eu estou falando que Deus está purificando você. Deus vai trazer um vento, vai passar um vento, e Ele vai levar o que é leve na sua vida. A Bíblia diz que Deus pesa os espíritos, você tem que ter um espírito denso, um espírito pesado, você não pode ter um espírito leve. A Bíblia fala de pessoas que são levadas por vários ventos de doutrina. Quem são essas pessoas? São pessoas leves por dentro, elas não têm peso espiritual, elas não têm carga espiritual, elas não têm firmeza espiritual, elas não têm densidade espiritual. Pessoas que são levadas por vários ventos de doutrina são pessoas que não vivem com Deus. E para que Deus está permitindo essas 3 manifestações passarem pela nossa vida? Para nos preparar para aquilo que virá logo depois. O que vem depois? Teve as 3 manifestações, certo? Vento, terremoto e fogo. O que o texto diz que veio depois? O texto diz que veio um sussurro de brisa suave e tranquila. E o que aconteceu ali? Elias ouviu a Deus. Para ouvirmos o Senhor no nível dele, algumas coisas terão que ser silenciadas da nossa vida. Sabe, algumas coisas na sua vida tem que calar a boca, irmão. Ruídos na sua vida tem que deixar de existir. Vozes na sua vida, tem vozes que você tem que calar, irmão, porque senão você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Algumas coisas precisam ser silenciadas, coisas que concorrem com a frequência ideal para o percebermos quando Ele fala. Irmão, Deus tem uma frequência certa para falar. A Bíblia diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Já foi numa cachoeira grandona? Já foi aqui na cachoeira do Rio Claro, quando está caindo muita água, não faz muito barulho? A voz do Senhor é como voz de muitas águas. Mas o Senhor também fala numa frequência baixa, de uma maneira suave, através de sussurros, sabe? E nós só vamos conseguir reconhecer o Senhor falando nessa frequência se nós silenciarmos certas coisas nas nossas vidas. E é por isso que essas coisas estão passando sobre você, para te tornar sensível àquela frequência baixa que Deus fala. Querido, todo mundo quer ouvir Deus rugir, quem quer? Irmão, se eu perguntar para você, irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Mas de que maneira você vai querer ouvir a voz de Deus? Ele falando alto ou baixo com você? Você vai querer ouvir ele falando alto, sim ou não? Porque vai ser mais fácil para você ouvir, não é isso? É ou não é? Se eu começar a gritar aqui, você vai ouvir o que eu estou gritando, sim ou não? Mas se eu começar a falar baixo, você está ouvindo o que eu estou falando? Você ouviu o que eu falei?
É fácil você ouvir a minha voz lá em cima. Todos nós queremos ouvir Deus falar de voz, de maneira audível, alto. Mas Deus não quer te treinar a ouvir a voz alta. Deus quer te treinar a ouvir o sussurro suave e tranquilo da boca dele. Porque quando você consegue se sintonizar nessa frequência baixa onde Deus fala, querida, você conseguiu se sintonizar na voz mais profunda de Deus. Então, irmão, peça para Deus te mostrar o que tem te impedido de o ouvir melhor. Fala para Ele, fala: Pai, eu sei que eu preciso te ouvir, me mostra o que é que está me impedindo de te ouvir, quando o Senhor fala. Sabe, porque eu não tenho dúvidas que há frequências erradas nas quais nós estamos conectadas. Nós estamos conectados com muitas frequências erradas. Aonde você está sintonizado? Qual é a sua rádio? Qual a frequência da sua rádio, irmão? Entenda que faz parte do processo de Deus nos sintonizar com a sua voz. Faz parte do processo de Deus te ter sintonizado com Ele, porque um crente, escute, sintonizado com a voz de Deus, será um crente bem instruído por Deus. Ai, mas pastor, eu preciso tomar uma decisão e eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu como, se eu deixo de comer, se eu compro, eu deixo de comprar, se eu mudo, eu deixo de mudar, se eu vou para ali, se eu vou para cá. Eu não sei. Sabe o que está te faltando, irmão? Estar mais bem sintonizado com a voz de Deus. Porque um crente bem sintonizado é um crente bem instruído. Ele sabe para onde vai. Ele sabe de onde vem. Amém? Quando Elias ouve a voz de Deus, logo depois ele é instruído o que fazer e qual direção devia tomar. Veio o sussurro suave, manso, tranquilo, e logo depois do sussurro, o que Elias recebeu? Uma direção do Senhor. Ouviu a palavra, ele sabia o que tinha que fazer e para onde ir. É isso que nós estamos precisando, irmão. Estar sintonizados com a voz de Deus, para termos uma direção. Sabemos aonde que temos que ir e o que temos que fazer. Quem entendeu, diga amém. Elias percorreu um caminho que não precisava, sabe por quê? Porque deu ouvidos a uma voz errada. Essa é a tônica da vida da maioria dos cristãos. Estão percorrendo um caminho que não precisam, porque estão ouvindo uma voz errada. Nós estamos chegando em lugares que não deveríamos, porque a voz que estamos ouvindo não é de Deus. No final das contas, ele teve que ouvir a Deus novamente e fazer o caminho de retorno. Irmão, se você pegou o caminho errado, Deus está te dizendo, o próximo retorno é logo ali. Aleluia. E você sabe que Deus é mineiro, né? Não foi engraçado não, né, irmão? Deus é mineiro. Logo ali dele é daqui 10, 15 quilômetros para frente. É logo ali. Irmão, se você tiver que voltar para trás, se você andou 20 quilômetros para onde não deveria ter ido, você vai ter que andar 20 quilômetros de volta para trás. Não adiantou Elias correr para a caverna, ele teve que, no final das contas, ouvir Deus falar para ele: cara, pega o caminho de volta, retorna. Eu não quero você aqui, você está fazendo o que aqui? Foi por isso que Deus falou para ele: sobe o monte. Amém. Suba. Amém? Uma das coisas mais importantes da vida cristã é manter-se ouvindo. Se você não der valor à voz de Deus, esqueça da sua vida com Deus. Esqueça. É por isso que nós geramos tantos escândalos, irmãos. Quer ouvir uma verdade? É por isso que nós geramos tantos escândalos, porque não ouvimos a voz de Deus. Não damos valor para a voz dele. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Nada é mais importante na vida cristã do que manter-se ouvindo. E não é meramente ouvir outro homem, irmão. É ouvir o sussurro do Espírito falando com você. Sabe, eu vou usar esse termo só para você entender, ele não é certo. Mas cansa de me ouvir, por favor. Cansa de me ouvir, irmão, e começa a ouvir a Deus.
E quando eu falo para você cansado de me ouvir, eu não estou falando, eu não quero mais ouvir o pastor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo mostrar para você que você precisa ir além das minhas palavras. Você precisa ouvir alguém além de mim, irmão, porque a sua vida depende dele. O que a Bíblia diz que vem pelo ouvir? A fé. A fé vem pelo ouvir. O que mais que a Bíblia diz que vem pelo ouvir? A sabedoria vem pelo ouvir. O que mais vem pelo ouvir? O discernimento. Quer sabedoria? Quer discernimento? Quer fé? Ouça-o. O que mais que vem? Vida longa. Quer ser feliz? Ouça. Quer vida longa? Ouça-o. Quer segurança? Ouça Deus. Quer saúde para todo o seu ser? Ouça-o. A sua vida depende daquilo que você ouve. Olha o que diz Provérbios capítulo 4. Depois você medita na sua casa em Provérbios 4. Provérbios 4 é o Provérbios do ouvir. Olha o que ele diz. Vou ler alguns versículos para você ver. Verso 1. Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção a fim de alcançardes o discernimento. Olha só de onde vem o discernimento. Através do ouvir. Quer discernimento? Quer saber o que vem e o que não vem de Deus na sua vida? Quer saber se esse problema é de Deus ou se isso não é de Deus? Quer saber se isso foi enviado por Ele ou não foi enviado por Ele? Quer discernir os espíritos? Ouça-o. Ouvir traz discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente, não desprezeis a minha doutrina. Verso 4. Meu querido pai me ensinava, dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Quer viver feliz? Ouça Deus. Verso 5, busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. Quer entendimento? Ouça Deus. Verso 6, não abandones a sabedoria e ela te protegerá, ama e ela te dará segurança. Quer segurança? Quer ser protegido? Ouça Deus. Verso 10, ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. Quer vida longa? Ouça Deus. 11, no caminho da sabedoria te conduzi, pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para as que os encontra e saúde para todo o seu ser. Aleluia. Quer vida? Quer saúde? Ouçam. Cuida dos seus ouvidos. Sintoniza seus ouvidos com o ouvido de Deus. Amém? Ou melhor, sintoniza seus ouvidos com a boca de Deus. Se familiarize com a voz de Deus e ao ouvi-lo, tome a direção necessária. Que foi o que Elias fez. Deus teve que criar todo um cenário para depois ele vir se manifestar a Elias e falar: cara, você não precisava estar aqui. Você está aqui porque você ouviu uma voz que não era minha. E eu estou mostrando para você todos esses sinais aqui, para mostrar para você que a única palavra que você tem que andar é a minha. A sua direção é o que sai da minha boca. A sua segurança é o que eu falo com você. Mas ouça, querido, o que Deus está dizendo. Suba ao monte e receba a instrução da boca do Senhor. E ande nisso, porque Tiago também disse: não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela. Amém, irmão? E a grande pergunta para a gente terminar, a grande pergunta para nós é: que fazes aqui, Elias? Ou, que fazes aqui, Leandro? Fala seu nome. Que fazes aqui? Fala, vai. Eu vou fazer essa pergunta e você vai falar seu nome. Que fazes aqui? Mais forte. Que fazes aqui? Essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. O que você está fazendo aí, nesse lugar? Esse lugar de medo, esse lugar de desesperança. O que você está fazendo nesse lugar de vergonha? O que você está fazendo nessa caverna de solidão? O que você está fazendo nesse buraco de amargura? O que você está fazendo aí? A resposta de Deus para você é: saia desse lugar e suba o monte. E ele diz mais: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Amém.
Se coloca de pé, irmão, porque Deus vai falar com você. Não era para você se colocar de pé não, mas já que você se colocou de pé, pode ficar de pé.